Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Esse será o 6º episódio da nossa série Além da Moda, uma série na qual nós discutimos os tópicos relacionados ao meu livro, Uma Dieta Além da Moda, capítulo por capítulo, Dr. Rodrigo Bomeni e eu. Já vi que o Rodrigo entrou. Oi, Souto, boa noite. Tudo certo? Tudo bom? Tá. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite. Souto, eu acho que talvez esse capítulo seja um dos capítulos menos polêmicos do livro, digamos assim, no sentido de que eu acredito que, independentemente da linha que o profissional de saúde siga hoje em dia, seja ele a favor ou contra low carb, enfim, qualquer dieta que o profissional tenha a preferência, é quase que uma unanimidade hoje em dia que os alimentos ultraprocessados são piores, digamos assim, na sua maioria, e a gente vai até fazer uma observação sobre isso no final, do que os alimentos in natura, né? Então, a não ser, né, para aquelas pessoas, enfim, que ainda acreditam que é possível comer de tudo um pouco, né? Para a maioria das pessoas isso acaba não funcionando e a gente vai entender por que também. Mas esse capítulo, né, o capítulo 6, que trata sobre os alimentos ultraprocessados, o Souto acaba discutindo no livro Uma Dieta Além da Moda, os motivos, né, pelos quais os alimentos ultraprocessados acabam sendo dificultadores, digamos assim, no processo de perda de peso, né, e facilitadores no ganho de peso e no adoecimento da população. Tá? E o capítulo começa descrevendo algo que, enfim, é aclamado por todas as sociedades, inclusive por sociedades internacionais, né? Que é o Guia Alimentar da População Brasileira, que, enfim, tem diversos pontos positivos. É uma referência até, né, quando a gente vai, enfim, orientar os pacientes, e acho que a gente podia começar por ele, né? Sim. O Guia Alimentar Brasileiro, eu me lembro bem, quando ele foi lançado, vai fazer 10 anos agora, em 2024. E ele trazia como grande novidade desviar o foco da questão exclusivamente dos macronutrientes. Então, até então, o foco era o quê? Naquela pirâmide alimentar. A base deveria ser pães, massas, biscoitos, arroz, batata, enfim, carboidratos, né? As proteínas estavam lá em cima para serem consumidas com mais moderação. E as gorduras, então, estavam lá junto com os açúcares como coisas para consumir muito pouco. E o Guia Alimentar Brasileiro de 2014, ele mudou essa perspectiva para evitar alimentos ultraprocessados e preferir alimentos in natura. E a pessoa que estava por trás desse projeto era o Dr. Monteiro. O Dr. Monteiro é quem criou uma classificação que hoje em dia ela é conhecida e adotada no mundo todo. Não que ela seja livre de controvérsias, mas o fato é que no mundo inteiro, se vocês falarem na classificação NOVA, N-O-V-A, todo mundo vai saber que é a classificação que divide os alimentos em alimentos não processados, minimamente processados, processados e ultraprocessados. E são os ultraprocessados que, em todos os estudos científicos, vêm mostrando correlação com desfechos ruins. Então, hoje a gente tem estudos observacionais, na verdade, mostrando correlação de alimentos ultraprocessados com tudo, desde obesidade, câncer, doença cardiovascular, diabetes, Alzheimer, o que vocês pensarem, a gente vai encontrar essas associações. E uma historinha engraçada que eu acho que vale a gente dizer para vocês é o seguinte: eu imaginava que NOVA era um acrônimo, N de alguma coisa, O de outra, V. Não, é que o estudo original ele foi publicado em português. E aí, era uma nova classificação dos alimentos de acordo com seu grau de processamento. E aí o mundo gringo chamou de classificação nova, né? E ficou, não é um acrônimo, era uma nova classificação. Muito bom. Pessoal, para quem não leu o livro ainda, ou para quem não
ouviu ou assistiu os capítulos anteriores, né, a gente discutiu sobre o impacto, enfim, do carboidrato refinado, principalmente, né, do ponto de vista hormonal. No capítulo anterior, a gente discutiu a importância da proteína no emagrecimento e o papel que ela tem, né, da diluição proteica, ou seja, de você ter uma quantidade menor de proteína na alimentação, no favorecimento que isso gera para o ganho de peso, né? Quando a gente pensa nos alimentos ultraprocessados, talvez seja até, eu acho que relevante a gente tentar exemplificar, né, assim, de forma mais clara o que seria um alimento ultraprocessado, embora seja algo até teoricamente lógico, né, e claro, mas eu acho que talvez valha a pena a gente explicar o que seria um alimento ultraprocessado e um minimamente processado, para, enfim, a gente entender por que esses alimentos ultraprocessados, na sua maioria, eles são pobres do ponto de vista nutricional, pensando em vitaminas e minerais, e também do ponto de vista proteico, para depois a gente dar um passo além e entender como é que eles interferem do ponto de vista metabólico e no emagrecimento e ganho de peso. Os detalhes da classificação às vezes são confusos. Eu já vi um estudo em que eles pediam para diferentes especialistas classificarem os alimentos e às vezes eles não conseguiam concordar. Um achava que um alimento era processado, o outro achava que o mesmo era ultraprocessado. Mas como uma heurística, quer dizer, como uma regra de decisão simples, o que a gente pode pensar é que o alimento ultraprocessado é aquele em que você pega componentes isolados e purificados e extraídos a tal ponto que é difícil, às vezes, saber qual é a origem. Vou dar um exemplo para vocês. Amido modificado. Muitas vezes, quando uma indústria compra o amido modificado de um fornecedor, ela nem sabe se aquele amido é de milho ou se aquele amido é de outra planta, porque, na realidade, ele está tão processado que ele é só um amido genérico. Tá? Então, os alimentos ultraprocessados tendem a ser compostos desses componentes industriais purificados, isolados e depois rejuntados para formar um alimento que, em princípio, não deveria nem ter gosto, mas aí o gosto é acrescentado com realçadores de sabor, com aromatizantes e com todo tipo de engenharia de alimentos que consegue transformar o que frequentemente não passa de amido, sal, açúcar e gordura vegetal em algo que para muita gente é irresistível. E aí vem aquele famoso slogan que é impossível comer um só. E aquilo que é impossível comer um só, quando você vê aquele salgadinho, aquela batatinha, muitas vezes aquela batata, ela realmente não é como alguém pode imaginar, que alguém pegou uma máquina e fatiou batatas e fritou. É um amido modificado, moldado numa pasta e moldado num formato para parecer que foi uma batata fatiada. E aquilo realmente tem tantos realçadores de sabor e uma combinação de crocância e aromas que fica irresistível. Então, é mais fácil a gente pensar em exemplos. O ultraprocessado é o salgadinho, é o biscoito de pacote, é o doce industrializado, esse tipo de alimento, né? Alimentos que são, em geral, prontos, embalados e prontos para consumo. Mas sempre é possível achar exceções. A pessoa poderia, por exemplo, encontrar uma cenoura ralada, embalada e pronta para consumo. Bom, isso não é um ultraprocessado, porque afinal o ingrediente é uma cenoura, não é um ingrediente industrial e reconhecível. Sim. E tem alguns ultraprocessados que podem ser extremamente úteis, por exemplo, o whey protein. Né? Então, exatamente. Né? Nesse capítulo, a gente faz essa ressalva, né, de que se a gente usar essa regra simplista, de que tudo que é ultraprocessado é ruim, e de que tudo que é não processado ou minimamente processado é bom, a gente vai encontrar problemas. Porque se eu tiver um paciente diabético, por exemplo, o whey protein, que é um ultraprocessado, é uma ótima alternativa para esse paciente. Já um alimento não processado, por exemplo, um purê de batatas, para esse paciente diabético, é uma opção pior do que um whey protein.
vou aproveitar até que a Sari acabou de comentar ali, da Low Carb Inspira, né, para reforçar. Talvez esse seja um dos grandes papéis da descobertas, né? Então, assim, tem ultraprocessados que, de certa forma, podem nos auxiliar no dia a dia, digamos assim, né? Essa praticidade, muitas vezes, pode jogar ao nosso favor. E aí a gente acaba tendo que selecionar aquilo que, de fato, é muito ruim, a gente não deveria comer, ou ao menos não deveria estar na nossa rotina, e aqueles alimentos que são ultraprocessados, mas que, de certa forma, podem ser opções úteis no dia a dia pela praticidade, né? E aí, Souto, nos capítulos... Você ia falar, mencionar? Tem um exemplo também que mostra como essa classificação ela pode ser questionada às vezes, que é assim, se uma pessoa comprar um bolo pronto no supermercado, desses que vêm embalados, produzidos industrialmente, isso é considerado um alimento ultraprocessado. Mas se a pessoa comprar farinha de trigo, que é um alimento que não é ultraprocessado, ok? Comprar farinha de trigo, açúcar, ovos, fermento, e fizer o bolo em casa, segundo a classificação nova, ele não é um alimento ultraprocessado. Mas vamos combinar que é ridículo, porque os ingredientes são os mesmos, é o mesmo bolo, ok, talvez o ultraprocessado tenha algum conservante, alguma coisa assim, mas o resultado biológico será o mesmo, né? Então, eu acho que é um grande avanço o Guia Alimentar Brasileiro considerar o grau de processamento, mas a gente tem que cuidar para não cair nas armadilhas de levar a ponta de faca as últimas consequências dessa classificação. Bolo é bolo, ok? E nem tudo que é natural é bom para todo mundo, né? Então, exatamente. A gente vai comentar sobre isso. Nos capítulos anteriores, a gente falou muito sobre os artigos do Kevin Hall, né, que é um pesquisador que faz muitos estudos nessa área da alimentação. E em relação aos ultraprocessados, ele também tem um estudo muito marcante, né, e com conclusões muito interessantes, comparando dois grupos, né, de ultraprocessados com comida in natura, e ele trouxe conclusões e reflexões muito interessantes. Acho que talvez seja um estudo que vale a pena a gente comentar. Esse estudo ele é muito interessante porque ele ajuda, de certa forma, a modular aquilo que a gente pensa que é como se houvesse o único, o grande mecanismo através do qual uma dieta low carb funciona. Porque, veja, na postulação mais simplista da dieta low carb, a postulação diz que, basicamente, o que importa é a quantidade de carboidratos que tem e o efeito que tem sobre a insulina. Então, se eu consumir um alimento, se eu fizer uma dieta com uma determinada quantidade de carboidratos e comparar com uma outra dieta que tem a mesma quantidade de carboidratos, teoricamente eu deveria ter o mesmo efeito nessa versão simplista da dieta low carb, da compreensão dos mecanismos. E aí o Kevin Hall, que é um cara genial, bolou um experimento em ala metabólica, com as pessoas presas, internadas lá dentro, no qual ele alternou 14 dias de uma dieta que era com 50% de carboidratos. Eu não vou me recordar exatamente os valores, mas era a mesma quantidade de carboidrato, proteína, gordura e fibra e açúcar numa dieta feita de alimentos ultraprocessados versus uma dieta com essas mesmas quantidades, porém uma dieta de alimentos que não eram ultraprocessados. E as pessoas, nesse estudo, podiam comer o quanto elas quisessem, elas podiam comer ad libitum. Se a teoria fosse correta de que só importa a quantidade de carboidratos, o resultado deveria ser o mesmo. Mas o resultado foi bem diferente. Houve uma diferença de 500 calorias entre um grupo e outro, 500 calorias por dia. E eu não preciso nem dizer para vocês qual é o grupo que comeu a mais, né? Foi o grupo do ultraprocessado. E, de fato, o grupo que fez a dieta com ultraprocessados ganhou peso durante esses 14 dias. E o grupo que fez a dieta sem alimentos ultraprocessados perdeu peso durante esses 14 dias. E vou repetir porque é importante. A quantidade de carboidratos nos dois grupos era a mesma. E de fibra e do resto também, de proteína inclusive. Então, a diferença era realmente o grau de processamento.
E tem um ponto, né, Souto, que eu acho que é muito importante nesse estudo, que é a densidade calórica, né? Ou seja, a quantidade de calorias por grama do alimento também era a mesma. Exato, até porque ele já tinha feito um estudo previamente, e nós ventilamos esse estudo aqui, que mostrava que a densidade calórica é importante. Se você fizer, e era o caso daquele estudo anterior, uma dieta cetogênica, low carb, mas essa cetogênica tiver uma densidade calórica muito alta, quer dizer, tem muito queijo, creme de leite, oleaginosas, pasta de amendoim, ela é low carb, mas as pessoas acabaram emagrecendo menos do que uma outra dieta que não era low carb, mas que tinha uma densidade calórica mais baixa. Ambos os grupos tinham emagrecido. Então, ele já sabendo que a densidade calórica era importante, e para evitar qualquer crítica, ele tomou cuidado de, inclusive, equalizar a densidade calórica entre os dois grupos. A única diferença aí nesse estudo do Kevin Hall é que um grupo consumia uma dieta ultraprocessada e a outra menos processada, e já deu essa diferença. E aí entra-se na discussão, né, Rodrigo, do que explicaria esse fenômeno. Sim. Tem um ponto interessante que os dois grupos tiveram a mesma satisfação nas duas dietas, né, no score que eles utilizaram, né? E aí um ponto que eu acho que é muito interessante é assim, nesse estudo de ultraprocessado, tudo isso foi pareado, né? Quando a gente pensa na realidade, o nosso ultraprocessamento ele é ainda pior, entre aspas. Em que sentido, né? Os alimentos ultraprocessados, na sua maioria, eles têm uma quantidade menor de proteína. Ou seja, quando uma pessoa, na realidade, em vida real, tem como base alimentos ultraprocessados, ela come uma quantidade menor de proteína por grama. Os alimentos ultraprocessados, na realidade, eles são mais densos do ponto de vista calórico. Ou seja, eles têm uma quantidade maior de calorias por grama. E eles também são mais prazerosos, né, Souto? Talvez esse seja um dos grandes pontos. Eles são extremamente hiperpalatáveis. A gente tem muito prazer. É difícil você atender no consultório ou ter uma queixa de alguém que tem dificuldade. Eu não consigo me controlar quando eu começo a comer salmão, né? Ou eu tenho muita dificuldade, até mesmo com arroz e feijão. Às vezes tem, mas é difícil. Agora, já com esses alimentos ultraprocessados, eles são extremamente prazerosos, hiperpalatáveis. E isso acaba aumentando muito o consumo. Teve um estudo que... Esse não está no livro, mas eu me lembrei agora de citar para vocês. Porque quando você vai fazer um estudo com roedores, dá para encomendar dietas específicas. A indústria fornece dietas para os roedores para diversas coisas. Digamos que eu queira que o meu ratinho engorde. Então, eu tenho lá uma dieta hipercalórica para engordar ratinhos. E aí, uma vez, os pesquisadores fizeram um estudo chamado Cafeteria Diet, que o que eles fizeram foi, ao invés de comprar uma dieta comercialmente disponível para engordar roedores, eles foram na cafeteria do hospital onde eles trabalhavam e compraram o tipo de coisa que tinha lá, entendeu? Doces, todo tipo de pastelaria, esse tipo de coisa, e isso engordou os roedores muito mais do que as dietas especificamente criadas para engordar roedores, ou seja, as dietas que nós criamos para nós, elas são mais eficazes para engordar do que as dietas criadas especificamente para engordar os animais de laboratório. E, obviamente, a explicação só pode ter a ver com a hiperpalatabilidade, quer dizer, é muito gostoso. O nosso cérebro, ele foi calibrado por milhões de anos de evolução para aquilo que existe na natureza. Então, a gente gosta do gosto doce, porque alimentos doces na natureza são exclusivamente as frutas e o mel, né? São alimentos que a gente vai ter uma recompensa no sentido de calorias, mas não existia pomar durante a maior parte da evolução do ser humano. Quando você encontrava uma fruta madura antes que o macaco encontrasse a mesma fruta, era sorte, né? Da mesma forma, nós somos calibrados para alimentos gordurosos e a carne de caça, ela tende a ser uma carne magra, diferente dos animais que a gente selecionou para terem uma gordura extra. Então, ter esses desejos
Numa situação em que a disponibilidade dessas coisas é relativamente escassa, é uma coisa evolutivamente favorável. Ajuda você a fazer um esforço para procurar uma coisa doce ou um alimento mais calórico. Mas num ambiente de abundância, e quando você coloca essas coisas num nível que na natureza nunca existiu, quer dizer, você concentrou o açúcar, você refinou o açúcar, você concentrou as gorduras, você combinou o açúcar e a gordura, que na natureza não existem juntos, né? É aquilo que a gente sempre diz, a laranja, ela é doce, mas ela não é gorda, o abacate é gordo, mas não é doce. A mistura das duas coisas é hiperpalatável, e o nosso cérebro ele não está habilitado a saber o que fazer com isso. Então, ele entra no modo, nossa, é isso que eu quero mais. Então, a hiperpalatabilidade é uma coisa importante. E isso tem implicações, né, Rodrigo? Inclusive, para quem está fazendo uma dieta low carb e não está comendo carboidratos, mas pode estar consumindo alimentos de baixo carboidrato hiperpalatáveis, famosas receitinhas irresistíveis, né? E do ponto de vista, se a gente for pensar até do ponto de vista comportamental, esse excesso de prazer justifica muito porque da fome emocional, digamos assim. Você tem um gatilho, que é a emoção, né? E aí você come determinado alimento, tem um prazer, e aquilo seria a sua recompensa, né? Então, do ponto de vista neuronal, você fecha o ciclo ali. Você tem um gatilho, cria uma ação com uma recompensa, né? Então, dificilmente alguém com fome emocional come algum alimento que não lhe dê prazer, né? A busca, geralmente, é por uma atividade prazerosa. Tem um outro ponto que é interessante, que é o seguinte, do ponto de vista genético, né? O que muito se fala é que a influência da genética na obesidade seria isso, né? Tem determinados perfis genéticos, digamos assim, que teriam mais dificuldade de viver nesse ambiente que a gente vive hoje, né? Então, são pessoas que têm maior dificuldade de controle, sentem mais prazer com esses alimentos, e por isso que é tão difícil, é algo que não depende, assim, claro que força de vontade, motivação sempre ajuda, mas é algo que às vezes vai além da força de vontade e motivação. Tem um ponto que é interessante, Souto, que eu acho que vale sempre ressaltar, né? Recentemente eu até fiz um post sobre isso, que é, enfim, a gente fala muito de comer comida de verdade e tal. Quando a gente olha, inclusive, a prevalência de obesidade, né, a gente vê que é uma doença que, embora prevalente em todas as classes sociais, assim como todas as doenças crônicas, ela acaba sendo muito prevalente também em classes sociais mais baixas, né? Que é esse ponto que, querendo ou não, e que é um fator que justifica até esse aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, comer alimentos ultraprocessados, na sua maioria, é mais barato do que comer comida de verdade, né? Sim. Então, até porque os insumos são muito baratos. Os insumos mais baratos que a gente vai encontrar são amidos, açúcares e óleos vegetais. E é basicamente o que constitui os alimentos ultraprocessados. Eles são permutações dessas coisas acrescentadas de aromas e realçadores de sabor. Até existem alimentos ultraprocessados ricos em proteína, mas eles são a exceção e eles são caros, né? Então, você estava mencionando aqui que é uma realidade. Nas classes menos favorecidas, o consumo de alimentos ultraprocessados tende a ser maior, porque, poxa vida, você tem uma renda baixa. E aí você pode comprar calorias que são baratas. Dificilmente algo vai competir com o preço de um macarrão instantâneo, né? Ele é muito barato e ele enche a barriga. E coisas como um biscoito recheado, que também são baratas, como eu li uma vez, vai colocar um sorriso na boca de uma criança, né? E você não tem dinheiro para comprar outra coisa, e é uma outra coisa que, se você comprasse, não colocaria o mesmo sorriso. Então, é um dilema social muito grande, né? A gente, no fundo, está explorando essas vulnerabilidades do nosso cérebro com esses alimentos ultraprocessados. E, então, o objetivo desse capítulo é salientar que não é apenas a questão de ser alto ou baixo em carboidrato que vai fazer com que uma dieta ajude a perder peso. Nós podemos ter uma dieta
que seja com a mesma quantidade de carboidratos, mas que seja menos processada, isso também já ajuda, né? Então, a ideia é mostrar para as pessoas no livro que a obesidade é um fenômeno multifatorial. Então, sim, a questão da insulina é importante, sim, a quantidade de carboidratos é importante, mas também, aqui no caso, o grau de processamento, a gente não pode esquecer dele. E há uma sobreposição, né, Rodrigo? Porque quando você pega um paciente que está fazendo uma dieta de alto carboidrato, ela tende a conter mais ultraprocessados. Se você vai fazer uma estratégia alimentar que está reduzindo drasticamente a quantidade de açúcar e a quantidade de amido, na prática, no mundo real, você está diminuindo drasticamente a quantidade de ultraprocessados. Ou seja, um dos motivos pelos quais uma dieta nesse padrão, uma dieta low carb, uma dieta de baixo carboidrato, ajuda na melhora metabólica, no emagrecimento, é porque naturalmente você vai reduzir a quantidade de ultraprocessados. É mais um mecanismo através do qual a coisa funciona. E reforçando 2 pontos que você mencionou, né? Quando você diminui o ultraprocessado, na maioria das vezes você está diminuindo não só carboidrato, mas também gordura, né? Foi aquilo que o Souto disse, o que gera o prazer é carboidrato com gordura. Quando você pega um biscoito recheado, é carboidrato com gordura. O chocolate é carboidrato com gordura, você está diminuindo os dois. E aí, Souto, para finalizar, e até algo que você comentou inicialmente, eu vou aproveitar o gancho que a Fabi perguntou, se Coca Zero pode, né? E eu acho que, do ponto de vista alimentar, é sempre, eu acho que isso de pode ou não pode acaba sendo ruim. E talvez a melhor pergunta é melhor eu comer isso ou aquilo, né? E quando a gente pensa em pacientes com síndrome metabólica e diabetes, principalmente, que a gente vai chegar em capítulos posteriores, essa pergunta se faz ainda mais necessária. E aí a gente volta naquilo que o Souto disse. Para esses pacientes com diabetes, eventualmente, um alimento ultraprocessado pode ser melhor do ponto de vista de alteração da glicemia e controle do diabetes e até perda de peso do que um alimento in natura, né? Então, é melhor um paciente com diabetes tomar um whey protein, por exemplo, que é ultraprocessado, do que comer um prato de arroz e feijão, que é um alimento in natura, digamos assim, mas uma fonte muito grande de carboidrato. E talvez a gente pudesse fazer a mesma analogia pensando num suco de laranja, né, que vai ter uma carga enorme de carboidrato e praticamente sem fibra, e a Coca Zero. Rodrigo, eu vou dar um exemplo usando a pergunta que envolve um líquido, uma coisa para beber. Tá? Então, se a pergunta fosse o que é mais saudável, uma Coca Zero ou uma água com gás? Certamente a resposta seria uma água com gás, porque a Coca Zero, afinal, é não apenas um alimento ultraprocessado, mas o que tem ali? Tem corantes, tem aromatizantes, tem conservantes, e ninguém aqui vai dizer que essas coisas são as coisas mais saudáveis que você deveria estar consumindo. Agora, vou pegar o exemplo do Rodrigo, um paciente diabético. O que é mais saudável para ele? Um suco de laranja ou uma Coca Zero? É totalmente a Coca Zero. Tá? Porque o suco de laranja tem uma quantidade de açúcar que não é muito diferente do que você encontraria no refrigerante normal. Ah, mas o suco de laranja é natural, espremido em casa. Sim, mas todo o açúcar é natural. O açúcar do açucareiro veio de uma planta também, veio da cana-de-açúcar. Tá? De modo que a gente tem que saber o contexto em que a gente está trabalhando. Para fins de emagrecimento, para fins de problemas metabólicos, como diabetes síndrome metabólica, eu não vejo problema no consumo de refrigerantes zero. E isso continua sendo verdade ao mesmo tempo que a resposta para a pergunta, o que é melhor? Tomar um refrigerante zero ou consumir uma limonada sem açúcar? Não, a limonada sem açúcar é melhor. Né? Então, é sempre uma questão de comparação. Mas é importante que fique claro, porque circula aí na internet, sempre tem alguém dizendo, nossa, isso é um veneno, oh, isso é pior do que um refrigerante normal. Os estudos científicos, os ensaios clínicos randomizados, que foram feitos e que demonstraram que uma dieta de baixo carboidrato produz emagrecimento, ou que uma dieta de baixo carboidrato ajuda a colocar o diabetes tipo 2 em remissão,
eles permitiam, na sua maioria, o consumo de refrigerantes dietéticos e o uso de adoçantes não calóricos. Tá? Então, se os estudos que mostraram tudo isso permitem, a gente não pode chegar e dizer que não, que não dá. Tá? Então, a resposta mais simples é, comparado com água, água é melhor. Mas comparado com algo que tem açúcar, mesmo que esse açúcar seja natural, o refrigerante zero ainda sai ganhando. Então é isso, pessoal. Então, hoje a gente falou sobre os alimentos ultraprocessados. Talvez seja uma das principais orientações nutricionais no começo de qualquer consulta, né? Eu acho que é diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados e aumentar o consumo de proteína. Eu acho que isso, como um ponto de partida, já facilitaria muito o processo de emagrecimento da maioria das pessoas e provavelmente levaria a uma melhora da saúde. No nosso próximo capítulo, a gente vai começar a parte 2 do livro, que é a ciência e a prática. Então, no capítulo 7, o que eu devo comer, então vai ser um capítulo mais prático. A gente vai falar no capítulo 8 sobre dieta low carb e emagrecimento. E no capítulo 9, talvez um dos mais interessantes, resistência à insulina, síndrome metabólica e diabetes. Tá? Para quem não tem o livro, então a capa do livro é esse aqui. Embora muito barato, agora na Black Friday ele ainda estava mais barato, né? Acho que tem uma série de promoções na Amazon. Continua sendo um dos livros mais vendidos, né? Então continua ali figurando entre os mais vendidos em vários setores, e principalmente na Amazon. Para quem lê um livro, né, Souto, acho que vale a pena ressaltar a importância de vocês deixarem a avaliação e o seu comentário, porque isso ajuda muito ali nas vendas, e a ideia é que, enfim, cada vez mais pessoas interessadas em cuidar da própria saúde, profissionais da saúde, enfim, possam ler o livro, ter contato com essas referências científicas e assim, enfim, o propósito do livro, que era romper a bolha daqueles que vivem dentro da dieta low carb, enfim, já segue que, enfim, isso possa se expandir para outras pessoas. E não sei se tem algum evento próximo, Souto, se você quiser, depois de tantos, né? Toda semana teve um evento em cada estado do país. Não sei se tem algum para a próxima semana. Não. Agora não tem mais, salvo se alguém em algum lugar do país topar organizar um. Tá? A gente vai, tá? Só precisa organizar. E vou reforçar isso que o Rodrigo falou, cada um de vocês que bota lá um comentário, as estrelinhas e tal, ajuda a ranquear o livro na Amazon, de modo que quando alguém abre a página inicial da Amazon, pode aparecer a sugestão, né, como um livro sugerido pelo próprio algoritmo. Né? Sempre ajuda. Isso que o Rodrigo falou, que é o mais importante aqui, que é furar a bolha. Inclusive aqueles de vocês que conhece, tem proximidade com algum profissional de saúde, nutricionista, médico e tal, quiserem dar uma cópia do livro de presente, isso pode mudar a vida daquele profissional, e se mudar a vida daquele profissional, vai mudar a vida de muita gente. Rodrigo, bom. Obrigado. Obrigado, Souto. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.